Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração. Um momento de meditarmos da santa, gloriosa e poderosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a ajudar a evangelizar através desta plataforma tão importante que é o YouTube. A gente precisa chegar a 2.000 inscritos e conta com o seu apoio. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, toque no sininho e convide mais pessoas a se inscrever. Se você já é inscrito no canal Marcelo Mesquita aí de Pregai, convide seus familiares, os membros da igreja que você congrega e os seus amigos a também se inscreverem no canal Marcelo Mesquita aí de Pregai e tocar no sininho das notificações. Tudo isso é em prol do Reino de Deus, para que os vídeos do nosso canal fiquem e o YouTube possa sempre estar disponibilizando para todos. Palavra de Deus com o pastor Marcos Romano. E não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. Olá, meu amigo. Olá, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. A paz do Senhor para você. Que bom estarmos novamente aqui pela Rádio Nova Shekinah, né? Você que está nos ouvindo aí, 92,1 Nova Shekinah. E você que vai nos assistir também no canal do YouTube, que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar no teu coração. Não só hoje, mas sempre, né? A vida da gente se torna muito melhor quando nós temos paz. Tá bom? Estivemos aí numa correria, né? Vai chegando o final de ano, é uma correria administrando as igrejas, temos reuniões administrativas, eleições de novos líderes para o ano de 2025. E aí nessa correria a gente sempre consegue um tempinho para estar aqui com você estudando a Palavra de Deus. Muito bem, hoje nós vamos estudar um texto que para mim é muito significativo, né? Está no livro de Atos, no capítulo 11, a partir do verso 19. Aqui no capítulo 11, nós temos, a partir do verso 19, os discípulos, eles, nesse momento aqui, eles recebem uma nomenclatura que perdura pelos séculos. Eu quero começar perguntando para você, como você é conhecido? Hein? Como é que as pessoas falam de você? Bem, eu cresci no bairro Bandeirantes, né? Lá em Nova Iguaçu, e eu era conhecido como Marcos MacGyver. Meu apelido era Marcos MacGyver. Engraçado, e você vai rir também. Porque as minhas brincadeiras quando criança, olha, quando criança, viu? Hoje não brinco mais assim. Eu gostava muito de bombinhas, de fogo, né? E os amigos diziam que minhas brincadeiras sempre tinham que terminar ou explodindo ou pegando fogo. Então me colocaram o apelido de MacGyver. Eu tinha mais cabelo, né? Na verdade eu tinha cabelo, que agora a coisa não está muito bem aqui. Tinha um cabelo grande, eu era adolescente, meus 14, 15, até os 16 anos. Então eu era conhecido como MacGyver, devido às minhas brincadeiras. Brincadeiras mais legais sempre eram as que eu estava participando. E eu fico pensando como nós somos conhecidos. As pessoas, quando falam de nós, elas vão falar sobre quem nós somos quando estamos com elas, ou quem nós somos quando elas ouvem falar de nós, né? É como um torcedor de time de futebol. Você identifica o torcedor de time de futebol por ele falar do futebol. Você identifica um torcedor de vôlei quando ele fala de vôlei, né? E um cristão, como é que a gente identifica um cristão? Olha que interessante, a partir aqui do verso 19, do capítulo 11 de Atos, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Para um minutinho e preste atenção numa coisa. Estevão aqui, no capítulo 7, se eu não estou enganado, procuro aqui em minha Bíblia, olha só. Estevão, no capítulo 7, ele é apedrejado. Você pode ver isso em Atos, capítulo 7, a partir do verso 54. Então, após o apedrejamento de Estevão, se levantou uma grande perseguição, né, com aqueles que ainda não eram chamados de cristãos, mas conhecidos como aqueles da seita do caminho.
devido a Jesus ser um pregador itinerante, estava sempre caminhando, diz, seita do caminho, discípulo daquele, né, do Cristo, do Messias, de Jesus do caminho. Então aqui nessa situação eles são dispersos e são mandados para lugares bem distantes. Agora eu gostaria de destacar um lugar aqui, que é Antioquia. Antioquia ficava mais ou menos 480, 500 quilômetros, em média 500 quilômetros de Jerusalém. Então você vê como é que era longe a distância, né? Como eles foram para longe. Dá um pouco mais, um pouco menos daqui até o centro de São Paulo. Então você imagina que de carro 6 horas, né? Você gasta em média, imagina quanto tempo você não gastaria andando. E eles estavam fugindo porque todos aqueles que eram fiéis, que serviam, que aceitavam o Messias, o Cristo, eles eram perseguidos pelos judeus. A verdade é que essa perseguição levou com que a igreja avançasse também. Eu quero parar um pouquinho aqui para perguntar para você. Nos momentos de dificuldades que nós vivemos, nós abandonamos as nossas crenças? Pensa um minuto, será que nos momentos de provas, de doenças, de perseguição, problema no trabalho, na escola, na faculdade, na família, nesse momento nós nos distanciamos de Deus ou nós nos aproximamos de Deus? Aqui, esses servos, esses discípulos, eles tiveram que fugir por causa da perseguição. Mas eles não estavam anunciando a mais ninguém a mensagem. Somente nas sinagogas aos judeus. Mas o verso 20 diz que mesmo em meio àqueles que estavam com medo, havia alguns que se preocupavam com a pregação do evangelho, não só os judeus. Diz o verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gentios, aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Olha que legal. Então, esse grupo, ele também vai até Antioquia, e ali em Antioquia eles começam um núcleo de pregação. Eles começam o que nós chamamos na igreja adventista de pequeno grupo, uma célula ali. E ali eles começam a pregar, eles começam a trabalhar, eles começam a anunciar a mensagem de Jesus. Olha para cá, preste atenção numa coisa, não importa onde você esteja, se for aqui, se for lá, você precisa estar sempre pregando sobre Jesus. Mas tem uma coisa que vale muito mais do que 1000 palavras, já diz o ditado, é o seu testemunho. Essa semana eu estava conversando com alguns líderes e eu perguntei para eles assim, vocês conhecem aquele ditado, santo de casa faz milagre? Aí eles balançaram a cabeça, não, eu falei assim, deveria. Por que a gente sempre diz que santo de casa não faz milagre? Porque quando a gente está em casa, as pessoas convivem conosco. Olha só, você acha que eu sou pastor 24 horas? Hein? Você acha que quando eu chego em casa com meus 2 filhos, a minha esposa, você acha que eu trato eles como membro de igreja? Claro que não, né, gente? É minha família. Então eu rolo no chão, eu brigo, eu boto de castigo, às vezes eu preciso dar uma chinelada, eu tenho que botar para fazer o dever de casa, eu tenho que ajudar a esposa a lavar o banheiro, lavar roupa, louça. Então ali a gente tem que deixar de ser profissional. Mas será que eu deixo de ser quem eu sou? Eu sou um cristão só quando eu estou pregando a palavra de Deus? Eu sou um cristão só quando eu estou diante das lentes, ou estou em frente a um púlpito pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho? Essa é uma questão que eu e você precisamos realmente colocar assim para reflexão. A vida cristã, ela precisa ser constante. Eu preciso ser cristão estando em casa, estando fora de casa. As pessoas precisam olhar para mim e ver alguma coisa diferente em mim. E aí surge a questão, o que faz a diferença em você? O que faz a diferença em mim? Eles vão perguntar. Essa é uma grande oportunidade, porque muitas pessoas elas não querem ir à igreja formal, mas elas querem ver a igreja em mim e você. Elas não querem ir até um templo religioso, mas elas podem ir até você, podem ir até a tua casa, podem ter contato com você e você mostrar a elas a palavra de Deus, a Bíblia. Você pode ser Jesus para essas pessoas. E eu fico impactado porque ali eles anunciaram o evangelho. Olha o verso 21, o que diz? Olha só,
A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Amém? Que bênção! Então creram por quê? Porque aqueles, mesmo em meio à perseguição, se desprenderam, saíram e foram ao encontro daqueles que precisavam ouvir. Eu não sei o que você faz no seu dia a dia, a sua profissão. Mas você já pensou em usar a sua profissão, os talentos que Deus te deu, para pregar o Evangelho? Para falar de Jesus? Hein? A gente tem muitos ministérios, né? Na Igreja Adventista tem o ministério dos motociclistas, né? Eu hoje não vi, mas eu tenho meu colete do AMM, né? Adventist Motorcycle Ministry. Então, o Ministério dos Motociclistas Adventistas. É interessante que a gente tem contato com inúmeros motociclistas. A gente vai em eventos de motoclube, e ali nós levamos folhetos, livros da Palavra de Deus, distribuímos Bíblias também, conversamos. E olha só, você se espanta com quantas pessoas diferentes você encontra ali. Você encontra médicos, engenheiros, professores, policiais, advogados. Eu encontrei uma vez um desembargador. Gente, olha que loucura. Ele com tatuagem no braço, assim, com colete. A moto dele era uma Harley Davidson gigante. Eu olhei, quando ele falou o que ele era, eu comecei a rir. Aí ele riu também, porque não tinha nada a ver. Mas era um momento dele estar com os amigos. E ali a gente pode falar de Jesus. Você pode falar de Jesus na escola, você pode ser Jesus aonde quer que você for. E olha que interessante, gente. Você vai ver que foi tão impactante o exemplo da vida desses servos de Deus, que a notícia, verso 22 diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. A igreja viu que a coisa estava funcionando. Aqueles servos de Deus estavam ali implantando um pequeno grupo, uma célula, uma nova igreja estava surgindo ali. E mandaram um grande líder, Barnabé. Depois mandaram Saulo, e durante um ano naquela igreja eles estudaram a palavra de Deus, eles pregaram o Evangelho, e o Senhor, por meio do Espírito Santo, alcançou muitas pessoas. Muitos ali encontraram Jesus através de um trabalho simples. Um trabalho talvez de 1, 2 pessoas, 3 pessoas, que não tiveram medo de se identificar como cristãos. Eu quero fazer um paralelo aqui com a história de Pedro, né? Pedro é apresentado na Bíblia como alguém assim muito afoito, impetuoso, né? E aí quando reconhecem ele, quando o mestre está sendo julgado, reconhecem ele por 3 vezes, dizendo que ele é parecido com Jesus, ele fala igual a Jesus, ele se veste igual a Jesus. Pedro diz que não, reclama, amaldiçoa, briga, nunca o conheci. E aí, meu irmão? Você que está me ouvindo aqui pela rádio, você que vai me assistir pelo YouTube, para pensar um pouquinho. Será que as pessoas nos reconhecem como servos de Deus? No trânsito, hein? Em casa, no seu condomínio, no seu bairro, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola. As pessoas estão olhando para você e estão dizendo assim, você parece com ele, hein? Seu jeito de falar, seu jeito de vestir, seu jeito de agir, você me lembra ele. Ou eles dizem assim, cara, como é que tem coragem? Que cara de pau. Pega no dia de culto, bota a Bíblia debaixo do braço assim, vai para a igreja, né? Anda de roupa social para cima e para baixo, camisa fechada até em cima, terninho, enfim, meu povo. E aí, se a gente não vive o Evangelho no dia a dia, para que serve tudo isso? Ser crente dentro da igreja não é difícil, todo mundo é crente ali, ou pelo menos deveria ser. Mas no dia a dia, quem nós somos? Hein? A gente tem sido Jesus para as pessoas? E sabe, falei para vocês, né? Eles me chamavam de Marcos MacGyver. As brincadeiras eram impactantes.
Com o passar do tempo eu cresci. Eu tornei homem e hoje eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje eles não me chamam mais de MacGyver. Eles me chamam de pastor. Sabe, gente, se você tivesse me conhecido, você iria ver realmente o poder de Deus atuando na vida de um jovem. O poder de Deus atuando na vida de uma família. O poder de Deus fazendo maravilhas. Deus agindo. E hoje eu fico muito mais feliz, porque as minhas brincadeiras hoje, elas não explodem e pegam fogo. Hoje as minhas brincadeiras, elas conduzem ao reino dos céus. No final aqui, no verso 26, diz assim, ó. Tendo encontrado, levou, verso 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. O 26 agora. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Olha agora, ó. Preste atenção aqui. Vou ler com todo carinho para você. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você lembra a primeira vez que te chamaram cristão? Ó, um cristão. Ó, é uma cristã, é um servo de Deus, uma serva de Deus. E eu não estou falando de placa de igreja, de nomenclatura, não. Estou falando de vida. Vida transformada por Cristo. As pessoas têm visto em você um cristão. Nesse momento eu quero apelar a você que me ouve, você que me assiste pelo YouTube, você que vai compartilhar esse vídeo. Cristão que é cristão é visto em seus atos, palavras. O seu dia a dia precisa refletir Jesus. Porque se o meu dia a dia, o seu dia a dia não estiver refletindo Jesus, o problema não está em Jesus. O problema não está no meu dia a dia, no seu dia a dia. O problema está em mim. Eu sou o problema. Sabe, queridos, eu fico muito feliz quando as pessoas, mesmo sem saber que eu sou, por profissão, pastor, eles dizem que há alguma coisa diferente em mim. Isso me alegra, porque não sou eu, não é por minha própria vontade, é porque Cristo está completando a boa obra que Ele começou. Nesse momento, permita que Jesus dê sequência na boa obra, que você seja um servo de Deus, uma serva de Deus, aonde quer que você for, por onde quer que você andar, que as pessoas vejam Cristo através de você e em você. Que Deus te abençoe, um forte abraço e que a paz do Senhor esteja no teu coração. Deixa eu orar com você nesse momento. Obrigado, Deus querido, por esse irmão e irmã, amigo, amiga em Cristo que ora comigo. Abençoe em sua caminhada cristã, para que a cada dia seja mais parecido com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.